Queridos irmãos, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa casa espírita. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, trazendo paz, harmonia e muito equilíbrio para todos nós. Nós hoje temos um convidado especial, já esteve aqui várias vezes, outras vezes em nossa casa. Nós temos a grata satisfação de estar com o nosso irmão César Braga. É Saíde. Ele é professor universitário, psicólogo clínico, pedagogo e mestre em educação. E escritor também, viu? Trouxe livros para que a gente possa ler embaixo e depois autografar. Ele pertence ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bem-vindo à nossa casa e Jesus te ampare. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, que Jesus seja conosco, nos envolva, para que encontremos nessa noite respostas às nossas perguntas, possibilidade de fazer novas perguntas e ir em direção a novas respostas, conforto, alívio, bem-estar, enfim, tudo aquilo que todos nós necessitamos e estejamos fazendo por onde merecer que a espiritualidade nos ofereça. Venho com prazer, com alegria, depois de alguns anos sem vir a esta instituição. Estive há uns 3 ou 4 anos, eu acho, né, Antônio? Num encontro que fizemos com trabalhadores espíritas, e guardo na memória o carinho, o acolhimento, todo o envolvimento fraterno que recebi naquela ocasião. O tema desta noite é cura e autocura no Evangelho. Este é um trabalho que nós apresentamos no último Congresso Espírita do Rio de Janeiro. E não vamos poder apresentá-lo na íntegra, face a limitação de tempo e face também a proposta daquele evento que caminhava numa outra direção. Mas nós vamos apresentar um fragmento que vai nos permitir ter uma visão em torno dessa temática, que não é nova. Outros expositores, outros escritores já abordam este tema, já abordaram e certamente, em termos futuros, abordarão, e cada qual fazendo o seu recorte, dando o seu colorido, o seu olhar. E todos esses olhares plurais são válidos desde que a gente esteja sempre ancorando, alicerçando os mesmos dentro da codificação espírita. É isso que também faz a beleza da nossa doutrina. É a possibilidade de pensarmos em certos assuntos, em certos aspectos, de modo distinto, de modo diferente, e somarmos essas diferenças para que o conjunto se sobressaia. E vamos começar lembrando aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. É bastante conhecido esse trecho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Nos chama a atenção que quando Jesus emite toda esta frase e as demais que fazem parte desta passagem bíblica, vinde, vir é verbo. Então é preciso que haja movimento. Se eu busco cura, se eu busco bem-estar, eu preciso agir e não apenas aguardar, embora aguardar também seja um verbo. Então é preciso ir até Jesus, porque Ele sempre vem
até nós, mas nem sempre nós fazemos um movimento de irmos até Ele. Todos vós, todos somos convidados, chamados, persuadidos a irmos ao encontro do Mestre. Todos os que estamos aflitos. Não são aqueles que são aflitos, os que estão, os que estamos aflitos. Porque todos nós, por maiores que sejam as respostas que tenhamos no Espiritismo, por melhores que sejam as diretrizes que norteiam a nossa vida, todos experimentamos instantes de aflição. O adoecimento de um filho, uma doença que surge no nosso organismo, uma dívida, uma calúnia, uma incompreensão da parte de um companheiro espírita ou de um familiar em relação à nossa postura, o nosso caráter, a nossa conduta, são motivos de aflição. E nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos as causas atuais e temos as anteriores para as nossas aflições. E aprendemos também que primeiro temos que buscar as atuais, não encontrando a origem, a gênese dos males que nos afligem, aí sim passamos a deduzir que isso tudo tem sua causa nas vidas anteriores, nas nossas outras reencarnações. E a espiritualidade é categórica ao afirmar que a maior parte dos males que nos visitam tem sua origem na presente existência. Em muitos casos, aquela dívida impagável nem sempre tem sua origem no ontem, tem sua origem na nossa prodigalidade, na irreflexão, no impulso. O Espírito Emmanuel nos afirma naquela série maravilhosa de livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que todo aquele que é muito bem remunerado tem uma responsabilidade maior na administração dos seus recursos. Mas a tendência de muitos de nós é ganhando mais, gastar mais. Entrando mais dinheiro, a gente consome de forma desenfreada. Vamos assumindo prestações sem conta e jogando tudo na conta do cartão de crédito. E quando vem a fatura, aquilo que era um prazer se transforma num desprazer. Aventura vira desventura. Quantas vezes atendemos de forma excessiva aos pedidos de um filho, de uma filha, e quando vemos o tempo passou e determinados hábitos que se enraizaram e que hoje nos incomodam, nos preocupam, têm a sua gênese na maioria dos sims que oferecemos, por não sabermos balancear o sim e o não, a concessão e o impedimento. São fatos capazes de gerar aflições. Gostamos de comer e sabemos que precisamos comer para a manutenção do nosso corpo, mas nem sempre à mesa agimos com equilíbrio. Perdemos de vista que o garfo ou a colher são armas e também matam. Depois que a saúde vai embora e somos constrangidos, impelidos a ter que fazer uso de uma medicação e restringir a nossa dieta, aí começamos a lamentar e a sentir toda uma nostalgia do tempo em que a gente podia comer de tudo na quantidade que a gente bem entendesse. E o que é isso, senão uma causa atual da aflição? Pela falta de bom senso, pela falta de retidão, de uma certa disciplina com os hábitos alimentares. Por isso, estar aflito é uma condição contingencial, momentânea,
mas que nos afeta a todos os que estamos encarnados na Terra. Foi? Ok. Obrigado. E eu vos aliviarei. Embora Jesus tenha curado, e o livro A Gênese nos traz uma explicação sobre o processo de cura, lembrando a ação magnética do curador como uma bomba calcante e a ação receptiva daquele que é beneficiado como uma bomba que aspira, que recebe. Kardec nos dá uma explicação técnica para o processo de cura. Jesus aqui nesta passagem, o que ele promete é alívio e não cura. Embora ele tenha curado, em inúmeras passagens ele diz: a tua fé te curou. Ou pergunta: que queres que eu faça? Dando a entender de forma muito clara que é preciso a participação daquele que busca a sua melhora. Porque senão a gente entra num estado de passividade, achando que aquilo vem como uma dádiva, quando este processo é uma conquista também. Portanto, ele promete alívio. Quantas vezes uma boa árvore frondosa num dia de muito calor nos oferece alívio? Ela não elimina o calor, mas ela, ao nos acolher, ameniza, alivia. Quantas vezes a palavra de um amigo, um ombro, os seus ouvidos, que momentaneamente registram nossas dores, não eliminam o nosso sofrimento, mas aliviam. Nós já aprendemos que dor é um fenômeno universal, que atinge a todos, inclusive aos animais. Mas o sofrimento é a dimensão subjetiva dessa dor. Eu não tenho como não ter dor. Por maior que seja o avanço da própria medicina no campo da anestesiologia. Mas há fenômenos para os quais nós não temos anestésicos, sobretudo os de ordem moral. Todos sentimos dor, mas se temos 3 pessoas sentindo dor no mesmo dedo da mão direita, cada uma vai sentir de forma diferente. E isso é o sofrimento, é a dimensão subjetiva da dor. É como cada um, em particular, registra, percebe, sente o fenômeno da dor. E ele ainda afirma que o jugo dele é necessário que tomemos sobre nós e que aprendamos com a sua mansuetude, com a sua humildade, para que possamos encontrar repouso. Ora, quantos de nós, depois de um dia de trabalho, temos o repouso em nossos lares? Então ele promete repouso, não promete a ausência de trabalho, porque no próprio trabalho, muitas vezes encontramos o conforto para o nosso sofrimento, encontramos alívio para aquelas dores, mudamos o foco, sobretudo no trabalho do bem, aonde dores, em tese, maiores do que as nossas, servem de conforto. Costumo dizer que a dor alheia nos sensibiliza, nos humaniza e, em muitos casos, até nos imuniza. Sensibiliza, humaniza e também imuniza. Daí Joana de Ângeles ter escrito, através de Divaldo Franco, que o trabalho de auxílio aos outros é medicação que colocamos em nossa própria dor, em nossas próprias feridas. Ou quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. E se chora, já não chora com tamanha descompensação, com tamanho desespero,
porque o jugo do Cristo é suave e o fardo é leve. Mas para isso a gente precisa não apenas entrar para o Espiritismo, é preciso que o Espiritismo entre em nós. É preciso que, mais do que decorarmos perguntas e passagens da codificação, versículos bíblicos do Novo Testamento ou do Velho, é preciso que o Evangelho entre em nós. Nós temos um conhecido lá do Rio de Janeiro, muito também antigo no movimento espírita, apesar de ser uma figura muito jovial, o nosso irmão Júlio César de Sarroris, em que ele fala desses nossos 3 momentos na relação com o Espiritismo. A gente entra para o Espiritismo, se deslumbra com o conhecimento, encontra uma série de respostas para os nossos porquês. Participamos das reuniões de estudo, nos esclarecemos nas palestras, hoje ouvimos o que está gravado no YouTube, os podcasts, folheamos inúmeros livros e nos ilustramos, entramos para o Espiritismo. O segundo momento é quando o Espiritismo entra em nós e, mais do que conhecer, queremos algo fazer e queremos nos transformar, nos tornar criaturas melhores, mais fraternas, mais obedientes às leis, mais cumpridores dos nossos deveres. Queremos atuar nas frentes da casa espírita, fazer parte do grupo que realiza visitas fraternas, faz o atendimento fraterno, aplica passe, recebe espíritos, colabora na manutenção da higiene da casa, do patrimônio físico. Começamos a nos desdobrar no sentido de realizar tarefas na casa e no movimento espírita. É aí que nós chegamos no terceiro estágio. É quando o Espiritismo sai de nós, em forma de atitudes. Ele não sai no sentido de ir embora e não voltar mais. Ele sai pelos nossos poros, porque aonde nós estivermos, seremos espíritas. No cinema, no teatro, na vida profissional, na via pública, passeando de férias, viajando para um outro país, o Espiritismo estará em nós, impregnado nas nossas entranhas. São os 3 momentos mencionados pelo Júlio César de Sarroris. Quando falamos em cura e autocura, não devemos perder de vista que a principal cura é de dentro para fora. É mudando a nossa maneira de pensar. Como dizia o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudando a maneira de pensar, mudando a maneira de sentir, mudando a maneira de agir, de nos relacionar uns com os outros. É aí que efetivamente começa a se processar uma cura. Nós vamos encontrar centros espíritas que dão mais valor ao trabalho da cura de corpos do que da cura de almas. Se a alma não é curada de dentro para fora, é questão de tempo para que aquilo que afetava o corpo retorne, ou um novo tipo de patologia, de mal, ocorra seguramente na vida dessa criatura. O que processa a cura é esse conhecimento que transformamos em sentimento. Porque vamos encontrar inúmeros espíritas que são portadores de um saber enciclopédico. Conhece o Espiritismo de cabo a rabo, de ponta a pavio, do início ao fim. Mas isso tudo se encontra apenas no campo do intelecto. É preciso que esse pequeno percurso do cérebro para o coração
o conhecimento possa fazer. Porque senão eu vou ficar dando kardecada nos outros, corrigindo os outros. Eu vou me tornar aquele que pontua para todo mundo os seus equívocos doutrinários. E nem sempre com a intenção fraterna de ajudar os companheiros a crescerem, mas escamoteando o meu desejo de mostrar o quanto eu já sei em termos de doutrina espírita. Então, se eu sei, e isso apenas me inchou, não me torna mais gentil, mais sociável, mais fraterno, então esse conhecimento realizou apenas a metade do que ele pode e deve realizar na minha vida. Daí nós encontrarmos no livro Entre Irmãos de Outras Terras, André Luiz falando, é uma psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. É um relato com várias mensagens da viagem feita pelos dois à Europa e aos Estados Unidos, nos anos 50, 60. Nós vamos encontrar André Luiz falando dos espíritas de metade. São justamente esses nos quais o conhecimento produziu 50%. Ah, mas nós temos a eternidade, seguramente. Mas cabe a cada um de nós escolher se vai abreviar essas eternidades ou se vai dilatar essas eternidades. Por isso o processo de cura, ele é um processo de dentro para fora. A casa espírita que valoriza o estudo do espiritismo, ela colabora diretamente para a cura dos seus frequentadores e dos seus trabalhadores. Nada contra o trabalho específico de cura, que se temos ali médiuns e trabalhadores, que a casa crie, se assim achar conveniente. Mas a espinha dorsal continua sendo o conhecimento da doutrina espírita. Ele é que liberta, ele é que produz a transformação. Nós temos aqui o plano terapêutico de Jesus. E quem nos apresenta isso é a doutora Anna Wolff, uma psicóloga alemã, muito citada por Divaldo Pereira Franco em suas palestras. E a doutora Anna Wolff, ela se destaca por ter escrito um livro chamado Jesus, Psicoterapeuta, e nesse livro ela fala da importância de mergulharmos no conhecimento do Evangelho para perceber, para conhecer e para sentirmos o quanto o Evangelho é um caminho por excelência para a nossa autolibertação. É para o nosso autoconhecimento, é para a nossa autotransformação, autoiluminação, autocura. O Evangelho reúne todas essas possibilidades, desde que o estudemos à luz do Espiritismo, tirando o véu da letra, nos aprofundando em tudo aquilo que ele comporta como campo de aprofundamento. Então a doutora Anna Wolff vai nos dizer que o plano terapêutico de Jesus valoriza o contato e valoriza o diálogo. Ter contato. Quem Jesus priorizou? Crianças. Priorizou mulheres que eram oprimidas pelo machismo daquela época, por não terem os mesmos direitos que os homens, fosse na sociedade hebraica ou judaica, e mesmo na sociedade romana. Jesus prioriza os doentes, os enfermos do corpo e da alma. Jesus prioriza os pobres, pobres de espírito e os espíritos pobres, mas prioriza os que são pobres monetariamente. Vai priorizar o contato com eles e o diálogo também com eles.
Jesus o tempo inteiro procura desvelar para nós as nossas resistências. O mancebo rico, que diz para ele que tinha uma vida regrada, queria segui-lo, cumpria os mandamentos. Jesus percebe que a maior necessidade daquele jovem era o desapego. Por isso diz para ele: então vende os seus bens, distribui com os pobres e vem me seguir. E ele simplesmente não faz isso. Diz o espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, que pouco tempo depois esse jovem estava numa das arenas romanas, competindo, numa biga. E nessa competição, ele perde a vida, sofre um acidente fatal. O convite que Jesus fizera a ele, se ele tivesse aceitado, certamente essa vida poderia ter sido mantida, mas ele recusa. Não é para todos que Jesus diz: vai, pega o que você tem, vende, distribui com os pobres e me segue. Para cada um ele tem uma proposta específica, porque ele mostra para cada um de nós quais são as nossas resistências. Se o Mestre estivesse aqui nessa noite e nos fizesse um convite, qual seria a nossa maior dificuldade em aceitar o seu convite? Seria de que ordem? Financeira? Seria a falta de tempo? Seriam os compromissos com a família consanguínea? Seriam os cargos que temos e dos quais não queremos abrir mão? Seria o patrimônio que acumulamos? Seria simplesmente a desculpa de que não estamos preparados ainda? O que nós diríamos para o Cristo? E esse convite é permanente. O tempo inteiro que chegamos na casa espírita ou pegamos uma obra espírita para ler ou estudar, estamos sendo permanentemente convidados. Mas nós temos as nossas resistências. Jesus apela para a nossa vontade. Vontade que é essa grande potência da alma, a qual se refere Leon Denis. Vontade. Lembremos daquela questão do Livro dos Espíritos, quando eles informam que nós poderíamos progredir mais rápido, evoluir com mais facilidade. Mas o que é que nos falta? Nos falta vontade, decisão. Decisão para nos qualificar melhor em termos profissionais. Decisão para cuidar melhor da nossa saúde, fazendo uma atividade física. Decisão no sentido de rever os horários e poder estar um pouco mais na casa espírita, junto com os companheiros que se encontram assoberbados de tarefas. Decisão no sentido de ver um pouco menos de televisão e ler mais os livros espíritas, os bons livros. Decisão. Vontade. O seu plano terapêutico nos confronta com a nossa sombra. O Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer na série psicológica que esta sombra, ela é um repositório de tudo aquilo que nós não resolvemos ainda, do que se acumulou, do que se complicou, numa parte. Mas ela é também um repositório de tudo aquilo que nós não desenvolvemos, tudo aquilo que se encontra adormecido, oculto, desconhecido por cada um de nós. Na sombra não estão apenas as nossas pendências, os nossos equívocos. Na sombra também se encontra toda e qualquer potencialidade que não foi ainda explorada, conhecida, mapeada, desenvolvida. Então ele nos confronta com aquilo em que tenhamos nos equivocado, de modo que possamos reconhecer, tirar o aprendizado, nos perdoar dos equívocos que cometemos
e nos confronta com a sombra no sentido de nos fazer perceber que somos a luz do mundo, somos o sal da terra, que se tivermos a fé do tamanho de um minúsculo grão de mostarda, que se assemelha a uma cabeça de alfinete de costureira, Ele não nos pede uma fé do tamanho de uma melancia, de um caroço de abacate, de um mamão. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, é minúscula. O Mestre não nos solicita um trabalho que esteja acima das nossas possibilidades de realização. Está lá na nossa sombra. Ele nos estimula a transformação para que possamos eliminar os sintomas e as causas desses sintomas. Esse é um quadro que foi pintado por um pintor espanhol do século XVII, chamado Bartolomé Esteban. Está aqui. E ele é uma representação do paralítico de Betesda. É interessante porque nesta passagem, Jesus se aproxima desse paralítico, narram assim os evangelistas, e pergunta para ele o que ele queria, o que ele estava precisando. E ao invés dele dizer que queria ser curado, pasmem, ele começa a reclamar. Ele não se dá conta, possivelmente, de que ele estava diante de Jesus. E que Jesus formulou uma pergunta. O que você está precisando? O que você deseja? Ele começa a reclamar. E qual era a sua queixa central? A queixa era que quando as águas eram revolvidas por um anjo, porque rezavam as tradições de que aquele que, ao perceber que as águas estavam sendo revolvidas, mexidas, aquele que tivesse uma doença e entrasse primeiro, seria curado. Então ele fala, o senhor imagine que quando o anjo vem e mexe nessas águas, todo mundo entra primeiro do que eu. Reclama. E o mais curioso é o seguinte: o pintor espanhol retratou isso muito bem, porque vejam aonde está o paralítico e aonde está a tal piscina que o anjo mexe na água. Ele não está nem próximo da piscina. Se esse homem quisesse, é óbvio que é uma representação, é um símbolo, é uma metáfora. Se ele quisesse a cura, ele não saía de dentro dessa piscina. Ele já ficava na bordinha, na beiradinha. Sentia um leve movimento, um encrespar da água. Opa, deixa eu pular. Quantas vezes nós agimos exatamente como ele? Nós queremos cura, queremos o tal alívio da passagem de Mateus, mas a gente se mantém distante daquilo que é capaz de nos trazer o que a gente deseja. E seguimos reclamando e nos queixando. E de tanto a gente reclamar, ninguém nos aguenta. A gente acaba sozinho, porque reclama da chuva e reclama do sol, reclama do calor e reclama do frio, reclama do trânsito, reclama do banco, reclama do governo, reclama dos filhos, reclama dos médicos, reclama dos civis e dos militares. Reclamamos de tudo. Nunca estamos satisfeitos com nada. E aí? Não adianta tomar remédio, porque o remédio para curar isso não é a química preparada por um laboratório. A cura é de dentro para fora. E os remédios realizam um processo de fora para dentro. Doença e cura para outros psicoterapeutas. Esses outros são os discípulos. Vamos ver como cada um deles, os 4 principais, os evangelistas, entendem doença e entendem cura.
Marcos. Doença é a expressão da possessão. Havia esta crença naquela época. Allan Kardec vai estudar isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala sobre a obsessão, nos apresentando os 3 tipos de obsessão. Depois, na Revista Espírita e em A Gênese, é que o codificador vai fazer um adendo a essa questão da possessão. Então, para Marcos, uma pessoa doente é uma pessoa que está possuída. E a cura vai consistir na libertação e expulsão desses demônios, desses seres espirituais. E aí nós acrescentamos ali, quais seriam os demônios hoje em dia? As nossas neuroses? As nossas compulsões? Os nossos complexos? Porque nós vamos encontrar espíritas também botando a culpa nos obsessores. Minha vida não vai para frente. Isso é um obsessor que me acompanha. Como outras pessoas dizem, de outras denominações religiosas. Isso foi macumba que fizeram para mim. Foi um despacho bem feito, foi uma mandinga. E não adiantou a figa, o galinho de arruda. Não adiantou. Isso pegou e pegou legal em mim. A gente prefere sempre transferir para alguma força oculta, para algum ente encarnado, o fato de algo não estar dando certo na nossa vida. A gente tem sempre um bode expiatório de plantão. E quando esgotamos um, vamos para um segundo, vamos para um terceiro. Eu sou assim porque minha esposa é assada. Não, eu sou desse jeito porque o meu marido, você não conhece. Você o vê lá fazendo palestra no centro, mas vai conviver com ele. Claro que isso não se aplica às esposas e maridos de Angra dos Reis. Isso é apenas lá da Baixada Fluminense, de onde eu venho, porque aqui nós já temos espíritos que atingiram um outro patamar na relação conjugal. Mateus, doença é a expressão de culpa. Culpa. Dizia Luiz Antônio Mileco, da Esplebe, aquele excelente expositor, cego, mas que enxergava muito. Ele dizia que a culpa é um excelente despertador, mas ela é uma péssima companhia. Serve para dar uma chacoalhada, para a gente acordar. Mas se eu fico com a culpa o tempo inteiro, minha imunidade cai, eu começo a achar que eu não sou mais merecedor da companhia dos guias espirituais, eu começo a achar que não dá mais para eu dar paz, que o meu fluido está contaminado. Hoje eu não vou no centro espírita, não tenho nada para oferecer, mas tem para receber. Se o centro espírita é um grande hospital, hoje eu sou o enfermo que precisa do medicamento por excelência que ele possui e que distribui com todos. A cura está ligada ao perdão, que é um ato terapêutico. Perdoar os outros, pedir perdão. Nos lembramos da passagem na qual Pedro indaga o Cristo: quantas vezes perdoarei o meu irmão nas ocasiões em que ele pecar contra mim? Quantas vezes eu perdoarei? É interessante porque nessa pergunta Pedro não indaga: Senhor, quantas vezes o meu irmão deverá me perdoar pecando eu contra ele? Quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? E nós, humanos que somos, temos dificuldade em pedir perdão. Às vezes até damos perdão, mas não pedimos perdão. E o mais difícil, sobretudo quando a gente se cobra muito, é a gente se perdoar. E aí nós colocamos um piano nas costas, colocamos
uma espada sobre a nossa cabeça. E vamos achando que ser espírita é ser assim, com esse sofrimento todo, com essa dor toda, com esse fardo quase que impossível de ser carregado. A gente precisa se perdoar. Não é sermos coniventes com os nossos erros, mas é se permitir novas oportunidades. Não foi a primeira vez que a gente errou, e seguramente não será a última. E às vezes nós exigimos de nós aquilo que nem o Cristo, Deus ou os nossos guias exigem ou esperam. Então a gente tem que ser um pouco mais generoso também conosco. Lucas, doença é uma deformação do ser humano que afeta a sua alma. Aí nós temos uma visão mais filosófica. Curar é reunir as partes fragmentadas, restituindo a forma e a beleza originais. Nós temos a possibilidade, não só através do autoconhecimento, do estudo sistematizado da doutrina, das tarefas assistenciais, do trabalho voluntário, mas nós também podemos ir reunindo essas partes fragmentadas e fazendo contato com a nossa essência através de uma prática milenar chamada meditação. Meditação é uma palavra que vem do latim meditare. E meditare significa retornar para nós mesmos. Porque em muitos momentos nós nos distanciamos daquilo que somos. Eu não diria nem de quem somos, mas daquilo que somos. E meditar é uma prática transreligiosa, transcientífica, transcultural. E poderíamos, com alguns minutos diários, nos perceber mais. Há inúmeros estudos no campo acadêmico, publicados por doutores, pós-doutores, PhDs, neurocientistas, atestando a eficácia da meditação, seja ela de que linha for. E isso não compromete em nada o ser espírita nos mais diferentes campos aonde atuamos, nas mais variadas frentes do movimento espírita. E ajuda muito, melhora e muito a nossa imunidade. Ainda temos aqui a visão de João. Para João, doença é o resultado da perda do contato com Deus. E a cura é o restabelecimento do contato com o Criador. Aqui nós já temos uma visão mais teológica, né? Theos, Deus. Então, quanto mais eu restabeleço esse meu contato com o Deus que habita em mim, com o Deus que está por toda parte, mais saudável eu me torno. E a gente tem por hábito, né? Se Deus quiser, e a gente aponta para cima, como se Deus estivesse em cima. Mas se eu apontar para baixo, isso é um atavismo. É a visão de que o céu está em cima, de que o inferno está embaixo. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: eu vou vencer, se Deus quiser eu vou vencer. Mas a gente deveria mudar, né? Se Deus quiser, eu vou vencer. Porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, como dizia o mesmo Paulo. Mas a gente age como se fôssemos filhos bastardos e não herdeiros legítimos do Criador. E o filho bastardo parece que tem que ficar à margem, reivindicar seus direitos, esperar por um reconhecimento. E nós somos filhos legítimos. E toda a possibilidade de cura se encontra dentro de nós. Inúmeros são os casos de pessoas desenganadas pela medicina
que no campo da fé, no campo da meditação, do autoconhecimento, das visualizações terapêuticas, às quais alude Divaldo Franco em alguns de seus workshops, e Joana de Ângeles na série psicológica, o quanto nós podemos movimentar o nosso potencial de cura, que é inato. Todos possuímos essa possibilidade. E é interessante porque quando nós lemos o livro Boa Nova, e eu estou lendo o livro Boa Nova pela 4ª vez. Na primeira vez, eu me deslumbrei com os discípulos. Eu queria ser um dos discípulos de Jesus. Quanta coisa linda! É um livro que toca a nossa alma. Passado algum tempo, mais maduro, eu fui reler essa obra. Ali eu já vi os conflitos dos discípulos, as disputas entre eles, e me dei conta de que Jesus, obviamente, convidou espíritos preparados, mas não anjos, não espíritos totalmente prontos. Até nisso o Mestre nos traz uma lição, de que mesmo imperfeitos, podemos colaborar na construção de um mundo melhor. Podemos fazer algo por alguém, podemos nos aperfeiçoar, porque o reino de Deus se encontra dentro de nós. O reino não tem aparências externas. E às vezes a gente busca fora o que está dentro. E confundimos as coisas. Então, percorrendo o livro Boa Nova, de baixo para cima, nós veremos Judas frágil, desejando que o Cristo assumisse uma postura, uma função muito mais política do que efetivamente educadora ou educativa, e por isso faz o que faz e depois se suicida. Mas tinha amor por Jesus. O judaísmo de Tiago, que se por um lado favorece a casa do caminho, lá em Paulo e Estevão, impedindo maiores perseguições da parte dos doutores do Sinédrio, por outro lado nos faz pensar até que ponto Tiago era efetivamente cristão, se ele era mais um profitente do judaísmo do que um seguidor do Cristo. Tiago meio híbrido. A incredulidade de Tomé, que tem a necessidade de tocar nas chagas do Cristo, e o livro Boa Nova revela outras inquietações de Tomé, e não apenas aquela após o retorno de Jesus. A fraqueza de Pedro, que ficava danado quando via Jesus conversando com as meretrizes, e temia que algo pudesse acontecer também a Jesus. Ele não entendia, até que o Mestre diz para ele que o ser humano é muito mais frágil do que mal, fraco do que mal, imperfeito. E depois ocorrem os episódios das negações, e o gênio de João, o mais novo, que depois vai reencarnar na Idade Média como Francisco de Assis, o doce poverelo, não era tão doce no tempo que era João. Há uma passagem que ele diz: Senhor, manda descer um raio para exterminar com essa raça. Não tinha a doçura de Francesco Bernardoni. Então mostra para nós que todos nós podemos aspirar pela cura, desde que a gente se aceite do jeito que a gente é. E a gente precisa se aceitar, alto, baixo, gordo, magro, do jeito que a gente é. E se aceitar não é se comprazer com suas próprias mazelas, é não brigar com elas, é aprender com elas até que possamos nos livrar delas, é não entrar em litígio conosco.
Porque a pior briga não é aquela que se estabelece dentro de casa, entre os entes familiares, é a que nós criamos conosco, por não nos aceitarmos como somos. E a gente precisa se aceitar. Ah, mas eu não estou satisfeito com essa barriga, com essa protuberância abdominal. Então vai no médico, vai no endócrino, vai fazer exercício, vai parar de comer determinados alimentos. Mas eu não estou satisfeito com esse cabelo. Então vai buscar um tratamento para ver o que está ocorrendo, ou vai aceitar e vai assumir o cabelo do jeito que ele é. E entender que cada um de nós é uma obra-prima do Criador. Cada ruga traz um conjunto de experiências que nós acumulamos. Cada cabelinho branco, cada dobrinha que começou a aparecer depois de uma certa idade. Mas nós temos todo o direito de melhorar aquilo que é uma fonte de insatisfação. Emmanuel vai nos dizer que Deus permitiu a existência das quedas d'água para que nós aprendamos quanta força de trabalho e renovação nós podemos extrair de nossas próprias quedas. Então não importa se você abortou quando você não conhecia o Espiritismo. Não importa se você traiu. O que importa é o que nós podemos fazer da nossa vida daqui para frente. Viver arrastando o passado é viver adoecido ou adoecida. Viver preso a um futuro que a gente nem sabe se vai chegar é de nos desconectar do aqui e do agora. Se é difícil viver o hoje, vivamos o aqui e o agora. Porque é só isso que nós temos. Nós não temos a garantia de que estaremos aqui daqui 1 hora. Amanhã cedo, nós não temos. Até queremos. E trabalhamos para isso. Mas não temos essa certeza. Então vivamos o agora. Usufruamos desse instante. Sem a ansiedade de que daqui a pouco eu estou em casa, eu vou assistir novela, eu vou pegar minissérie. Vivamos o agora. Muitas doenças nascem por conta desse espectro de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático, a síndrome do pânico. O grande combustível disso tudo é a ansiedade. E essa palestra que não termina, vai terminar. Tenha calma, vai terminar. Quem o psicoterapeuta priorizou, nós já falamos, né? Então, vamos adiante. Algumas curas feitas por Jesus. A mulher hemorroíça, que sangrava durante 12 anos. A mulher encurvada, 18 anos de obsessão. Encurvada. Você passar 18 anos assim? Nossa! Então ela olhava para o chão. E nós, que não estamos há 18 anos sofrendo uma obsessão, para onde olhamos? Para quem olhamos? Quando olhamos? Por que olhamos? Nos olhamos? Às vezes, nos comportamos como se fôssemos invisíveis, não tanto para aqueles que nos amam, mas para nós mesmos. E aí nos escondemos, nos ocultamos, porque não nos aceitamos do jeito que somos. O Cristo nos aceita, nosso anjo da guarda nos aceita, mas a gente não se aceita, porque a gente queria ser Chico Xavier, Divaldo Franco, e os mais jovens têm seus ídolos também. Eu tinha que ser a cantora fulana de tal, não, eu tinha que ser o jogador fulano de tal, não, eu tinha que ser o dirigente do centro espírita.
paralítico que estava 38 anos preso àquela paralisia, e nós estamos presos a quê? A um trauma da nossa infância, a uma traição da qual fomos alvo, a uma saudade que nós não aprendemos a resolver, a um luto que não termina dentro de nós, a um ressentimento, porque convidou fulano para falar, mas não me chamou para falar, porque quando eu me candidatei na chapa para ser diretor da Casa Espírita, não votaram na minha chapa. A esse garoto que não se interessou por mim, ou essa menina que não deu valor para a minha declaração de amor, a que nós estamos presos? O homem da mão mirrada, que Jesus diz para ele: levanta-te e coloca-te ali no meio, para que todos vejam que a cura foi realizada. E a nossa mão? Se diz que espírita não abre a mão para dar bom dia, né? Na questão financeira, mas eu sei que os de Angra são diferentes. O cego de Jericó, o que nós não enxergamos ainda? A cura dele deveria nos remeter a essa pergunta. Os 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, e era samaritano. O servo do centurião, que demonstrou fé e humildade. O centurião demonstra fé e humildade. Outra cura, o surdo e gago, que Jesus cura. A que andamos surdos? E como temos usado as nossas palavras, o nosso verbo? Então as curas servem para que nós reflitamos sobre os nossos dias de hoje, sobre aquilo que estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência. Isso é o mais importante. E eu vou encerrar em função do nosso tempo, e quero dizer para vocês que numa ocasião eu fui numa cidade do sul de Minas fazer uma palestra em um seminário. A minha saúde estava muito frágil e eu adoeci quando voltei. E ao adoecer, eu não fiquei muito bom em todos os sentidos, porque eu comecei a brigar com Deus e com os amigos espirituais. Não é possível. Deixei o conforto da minha casa, fui para lá para fazer uma tarefa espírita, volto e fico uma semana de cama, porque foi uma semana de cama. Por que vocês deixaram que isso acontecesse? E comecei a brigar. Conforme eu fui melhorando fisicamente, também a cabeça foi voltando para o lugar. E uma voz me disse assim: você foi e voltou e não aconteceu nenhum acidente, nem com você e nem com ninguém na estrada. Você não se deparou com nenhum acidente. É mesmo? Você foi e voltou, você foi com seu filho, e ele perguntou: papai, quando é que a gente vai voltar lá? Ele gostou, ele se enturmou com as outras crianças. Você foi e voltou, e os companheiros disseram que gostaram do seu trabalho e querem que você retorne. É mesmo? Você foi, voltou, ficou doente, mas não te faltou dinheiro para comprar o remédio. É mesmo? Sim, você foi, voltou, ficou doente, e sua sogra fez canja de galinha para você. Você tomou mais de um prato. Eu falei: nossa, mas está observando, né? Está monitorando legal. E você adorou a canja. Eu falei: é mesmo? Então por que você está reclamando? E aí só veio uma resposta na minha cabeça: eu queria privilégio. Eu queria distinção perante a espiritualidade. E o que nos faz muitas vezes querer esse privilégio recebe no Espiritismo o nome de orgulho.
Então eu estava sendo muito orgulhoso. Não aceitei o fluxo, não aceitei, não entreguei, não agradeci, reclamei. Então, se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós achamos que por frequentar um centro espírita, fazer algumas tarefas, palestras, escrever livro, nem todo mundo escreve, e nem é preciso que todo mundo escreva, enfim, mas a gente acha que a gente já chegou num patamar e que daqui para frente nenhum tipo de mal vai nos acometer. E muitas vezes as coisas vêm como provas, nem sempre como expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E a gente não cresce sem prova. Nós entramos numa zona de conforto. Não vamos pedir, suplicar fervorosamente que venham as provas. Mas diante delas, vamos tentar manter um mínimo de serenidade. Vamos nos lembrar do Evangelho de Mateus. Jesus promete alívio, promete repouso. Jesus não nos promete a ausência de chuvas e de vento forte, mas Ele nos oferece o guarda-chuva, a capa, a galocha, o médico para cuidar de nós, o remédio que eu tive quando fiquei uma semana doente, nos oferece proteção. Há um provérbio chinês atribuído a Confúcio que diz: você não tem como mudar a direção do vento, mas você pode ajustar as velas do seu barco. O Espiritismo nos permite esse ajuste nas velas, para que a gente veja como aproveitar melhor a direção do vento, como crescer diante das provas, das expiações, dos sofrimentos, não mais buscando os tormentos voluntários, buscando voluntariamente o amor. E para fecharmos, está lá no livro O Consolador, o Espírito Emmanuel nos dizendo: que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Ainda temos tido necessidade dessas moléstias, mas podemos evoluir sem elas, usando as potências da nossa alma, meditando, buscando o trabalho voluntário, buscando voluntariamente o amor fraternal. É aí que a gente vai deixando de lado esse recurso que a providência vai lançando mão, e vamos optando por evoluir pelo amor. Isso que virou um chavão no meio espírita: ou a gente cresce pela dor, ou a gente cresce pelo amor. Crescemos também pela curiosidade. Há quem busque o conhecimento espírita por curiosidade. Não é dor nem é amor. Quer descobrir, quer saber, quer conhecer. Mas se a gente opta pelo amor a nós mesmos, pelo amor à natureza, pelo amor ao nosso semelhante, cada vez menos a gente vai tendo necessidade da pedagogia da dor, desse aguilhão do sofrimento. Menos necessidade. E vamos, meus amigos, acreditar em nós, no nosso potencial de cura, de dentro para fora. Como disse um amigo espiritual: acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, amuado, chateado, porque respeito seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do
no que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo, belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada ou muito pouco acredite ser. Acredito em você, acredito em vocês. Muito obrigado. Vision